No dia 26 de fevereiro de 2025, agora, completou-se 5 anos do diagnóstico do primeiro caso de Covid-19 SARS-CoV-2 no Brasil. Um caso de um brasileiro que havia viajado para a Itália, retornado na sexta-feira do Carnaval e que na quarta-feira de cinzas teve o diagnóstico confirmado de Covid-19. A exemplo daquela época, atualmente está se formando, se direcionando para a tempestade perfeita, porquanto o número de casos de Covid, de uma nova variante do Covid denominada SARS-CoV-2 cheque ou Covid cheque, variante essa originada em Berlim, na Alemanha, em que duas cepas, a NK 3.13 e a XP 1.1, ambas variantes do coronavírus, infectaram um determinado indivíduo e a partir dessa infecção, essas duas cepas se recombinaram de maneira a formar essa variante denominada variante cheque pela união, pela fusão dos seus RNA. De maneira que essa cepa já se espalhou para cerca de 35 países e aqui no Brasil, a partir de outubro, têm sido detectados casos em estados tais como Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, que são justamente os estados onde o carnaval, as aglomerações decorrentes do carnaval são mais acentuadas. Isto posto, é importante se ressaltar também que o contexto de 2020 para o contexto agora de 2025, nessa época do carnaval, é um pouco diferente, porquanto a população ela se encontra imunizada, grande parte dela, contra a Covid-19. Entretanto, não se sabe ainda até que ponto essa variante, que já se sabe que é mais transmissível que o vírus originário de Wuhan, ela pode burlar os sistemas, a imunidade induzida por essas vacinas. Contudo, ressalto que está se formando a tempestade perfeita. E neste contexto em que houve essa troca de ministros da saúde, acredito que essa seja o primeiro pepino, a primeira dificuldade que o Alexandre Padilha, que como nós sabemos é um médico formado pela Universidade de Campinas, com especialidade pelo Instituto Emílio Ribas em São Paulo em infectologia e saúde pública, se defrontará nessa pasta, nesse ministério. Também é importante se ressaltar que no contexto do atual ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, a despeito da sua experiência, porquanto já foi ministro da Saúde no governo Dilma entre 2011 e 2014, sobre ele recaem alguns episódios de acusações, indícios de improbidade administrativa e corrupção, como, por exemplo, a acusação de improbidade administrativa feita pela Associação Médica Brasileira de que ele não utilizou 17 bilhões disponibilizados ao Ministério da Saúde em prol da saúde pública brasileira. Também recaem sobre ele acusações de ter recebido doações indevidas de empresas como a JBS envolvidas na Lava Jato. E também a acusação de não ter pago uma dívida decorrente de publicidade durante a sua campanha eleitoral para governador de São Paulo em 2014. No mais, esse é o canal Acadêmico e Político e eu sou o Dr. Antônio Schutz, competência acadêmica, competência política.